Olá a todos, o meu nome é Vítor Antão, sou consultor SIG na Engenharia Portugal e sejam bem-vindos à sessão técnica da nova aplicação ArcGIS Field Maps. Nos últimos anos, as soluções de mobilidade tornaram-se cada vez mais importantes nas nossas organizações e na plataforma ArcGIS não é exceção. Hoje em dia, os smartphones estão carregados e equipados com inúmeros sensores, nomeadamente como, por exemplo, câmara, GPS, etc., bem como outros elementos que facilitam cada vez mais as tarefas fora de casa, em contexto pessoal ou de trabalho. Essas funcionalidades e capacidades, por exemplo, ecrã maior e baterias com melhor desempenho, tornaram os smartphones cada vez mais funcionais, quer a nível pessoal e profissional. Todas estas capacidades num dispositivo permitiram a simplificação de processos. Graças às aplicações, permitiu uma maior optimização e rapidez em processos nas nossas organizações, como, por exemplo, permitiu uma desmaterialização de papel em várias tarefas, bem como garantiu uma maior proximidade entre quem está em gabinete e as equipas que estão no terreno. Isto no caso de organizações que possuem equipas no terreno. Seja para saber a rota a realizar, recolher dados no terreno ou simplesmente visualizar mapas no nosso smartphone, a ESRI desenvolveu até hoje um vasto conjunto de aplicações móveis em que a utilização de uma ou a conjugação de várias apps permitiu adaptarem-se às necessidades de cada organização. A ESRI esteve atenta à opinião dos utilizadores e decidiu, para o final de 2020, lançar uma nova aplicação de mobilidade, o ArcGIS Field Maps. Atualmente, sem esta aplicação, existem várias aplicações ArcGIS de mobilidade que permitem, nomeadamente, por exemplo, planear e associar quem está em gabinete, associar tarefas a quem está no terreno utilizando o ArcGIS Workforce. Quem está no terreno pode utilizar o ArcGIS Navigator para obter rotas para determinados locais. Pode visualizar no seu smartphone usando o ArcGIS Explorer e ver informação nos mapas. Recolher informação no terreno com o Survey 123, ArcGIS Quick Capture ou ArcGIS Collector. E também coordenar e acompanhar quem está em gabinete, pode acompanhar quem está no terreno usando o ArcGIS Tracker e vendo em tempo real onde é que as equipas estão no terreno naquele momento. Tudo isto tem um ponto central, obviamente, uma organização ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. Mas voltando um bocadinho atrás, o workflow geral de uma organização que, por exemplo, tenha uma equipa no terreno na área da manutenção de redes de água, sem nenhuma tecnologia, este é o workflow geral, ou seja, quem está em gabinete tem uma lista de tarefas, onde depois vai associar uma ordem de trabalhos a uma determinada equipa, imprime uma ficha e depois quem está no terreno tem de se deslocar ao gabinete para recolher essa ficha, voltar novamente ao terreno para realizar a tarefa, recolher dados opcionais e depois prosseguir para outras tarefas que tenha a realizar. Depois disso, tem de deslocar-se novamente ao gabinete para entregar a ficha de tarefa concluída e quem está em gabinete depois tem de analisar essa ficha, inserir na plataforma, associar os dados que foram recolhidos no terreno, nomeadamente fotos, e depois também, caso queira ter relatórios semanais ou mensais, tem de compilar toda essa informação de X em X tempo. Pronto. Simplificando um pouco com a introdução de um smartphone e com algumas aplicações, por exemplo, de visualização e de associação de tarefas, com o ArcGIS Workforce, quem está em gabinete pode associar a tarefa a um agente de campo e o agente de campo recebe essa tarefa no dispositivo móvel. Depois da tarefa realizada, pode notificar quem está em gabinete também pelo dispositivo móvel, tornando as deslocações para o terreno ou para o gabinete desnecessárias. Graças às aplicações ArcGIS de visualização e recolha de elementos no terreno, o agente de campo pode, quando está no terreno, associar os dados opcionais, como fotos, fazer a recolha e vetorização de elementos no terreno
e assim está a inserir logo no momento, em tempo real, na plataforma operacional e também a associar os dados. Com estes passos feitos diretamente por quem está no terreno usando o smartphone, quem está em gabinete depois também tem as tarefas mais simplificadas, pois não necessita de compilar dados necessários para depois visualizar a informação sob forma de relatórios, pois essa informação é inserida em tempo real por quem está no terreno. E assim essa informação pode ser depois representada sob forma de gráficos, tabelas ou mapas, usando o ArcGIS Dashboard. Simplificando um pouco, este vai ser o workflow ArcGIS com as aplicações. O ArcGIS Workforce para associar tarefas, Navigator para obter rotas, Survey 123 para recolher dados no terreno sob forma de formulário, Collector recolher informação sob forma de mapas, ArcGIS Quick Capture também, obviamente, recolher informação sob forma de botões rápidos, o ArcGIS Explorer para visualização de mapas e pesquisa de dados e o ArcGIS Tracker depois para partilhar a localização de quem está no terreno e assim quem está em gabinete saber onde estão as equipas no terreno. Toda essa informação depois pode ser visualizada por gráficos, tabelas e mapas no Operations Dashboard. Com estas múltiplas aplicações leva sempre a alguns obstáculos, nomeadamente a equipa que está no terreno, ao ter várias aplicações no dispositivo, tem de ter diversas ações de formação. Depois também, obviamente, pode haver um impedimento a nível de capacidade do telemóvel, pois será necessário ter múltiplas aplicações no dispositivo e durante a realização da tarefa e recolha de dados no terreno, também terá de fazer múltiplas repetições de login e logout entre várias aplicações. E depois disso também a atualização de conhecimentos com novas versões das aplicações também acaba por ser um pouco mais complicado. Com isso, o ArcGIS Field Maps tem como objetivo concentrar as funcionalidades de 5 atuais aplicações numa só. A gestão de tarefas a realizar no terreno do ArcGIS Workforce, a navegação por rota do ArcGIS Navigator, o tracking da recente app ArcGIS Tracker, a pesquisa e visualização de mapas do ArcGIS Explorer e a recolha e edição de dados no terreno do ArcGIS Collector, quer em modo online como em modo offline. Deste modo, esta é a situação atual com estas múltiplas aplicações e o que se pretende é que com o ArcGIS Field Maps seja a aplicação de eleição, seja a aplicação mais transversal e possa ser utilizado pelas pessoas que estão em gabinete para associar tarefas e perceber quem está no terreno, onde estão em que equipas, onde é que elas se situam e quem está no terreno usar a ferramenta Field Maps para visualizar ou então recolher dados no terreno ou editar dados existentes. O ArcGIS Field Maps possuirá também para além, pode no smartphone visualizar mapas, recolher e editar dados, ter a função de tracking, partilha do local, receber tarefas de quem está em gabinete e a capacidade de navegação por rotas. Já também, o ArcGIS Field Maps terá também uma página web onde poderá configurar de uma forma rápida e simples os mapas a serem usados nos dispositivos móveis, uma ferramenta chamada Smart Forms que permite a organização e a disposição dos campos a serem preenchidos no terreno, para visualizar o mapa, para saber como fica esse mesmo mapa no smartphone e depois também a gestão de tarefas, tal como o ArcGIS Workforce. Na aplicação web ArcGIS Field Maps, o Smart Forms tem como objetivo organizar e reordenar os campos a serem preenchidos no terreno, de forma a que a equipa tenha um fácil acesso aos campos necessários a serem preenchidos. Neste caso, na aplicação podemos configurar o nome e a descrição dos campos, organizá-los por grupos e até reordená-los. Para além disso, podemos usar expressões arcade para criar condicionantes de visualização e preenchimento do campo. Por exemplo, um campo pode só estar visível se determinado valor for preenchido noutro campo. E também podemos definir campos obrigatórios, garantindo assim que os campos necessários são preenchidos no terreno.
Já na aplicação, para a configuração dos mapas, vamos a arcx.com/apps/fieldmaps. Entramos com a nossa sessão de utilizador da organização. Aqui vemos os mapas que temos no nosso conteúdo ou partilhados connosco. E aqui então depois podemos aceder à descrição de um determinado mapa, ver se esse mesmo mapa com quem está partilhado, e a partir daí podemos definir, por exemplo, que layers desse mesmo mapa serão editáveis ou de visualização, e nessa mesma categoria podemos definir valores pré-preenchidos num determinado campo para facilitar depois a recolha de dados no terreno. Já no SmartForms podemos ordenar e organizar os campos da forma como pretendemos e também criar as expressões arcade de forma também a simplificar ao máximo o preenchimento e a visualização de informação no terreno. Podemos depois ter outras opções como ativar o modo offline desse mapa para, caso seja necessário, ter esse mapa no smartphone num local sem dados móveis, definir áreas offline para também os utilizadores poderem descarregar esses mapas para a parte offline de uma determinada área e depois também definir as configurações dos attachments e a sincronização dos mesmos. Depois disso, podemos pré-visualizar o mapa para perceber como fica no terreno e fazer o sharing e a partilha desse mapa com um determinado grupo ou com toda a organização. Na aplicação móvel, o utilizador poderá visualizar qualquer mapa existente no seu conteúdo ou partilhado consigo, bem como realizar o download dos mapas necessários a usar no terreno em modo offline. Na visualização e recolha de dados no terreno, a inserção de novos elementos, pontos, linhas ou polígonos, estará mais facilitada graças à ferramenta de snapping. Deste modo, podemos garantir que o novo elemento recolhido no terreno será coincidente com outros elementos já existentes no mapa. Após a vetorização do elemento, o preenchimento dos atributos será também mais rápido, com valores pré-preenchidos e campos agrupados por grupos para fácil acesso, garantindo assim uma rápida recolha de dados no terreno. Com todas estas funcionalidades numa só aplicação, temos a certeza que o ArcGIS Field Maps vai ser a sua aplicação móvel ArcGIS de eleição na sua organização. Sabemos que, por vezes, numa organização, um número elevado de aplicações em inúmeros dispositivos, equipas e departamentos obrigam a um maior controle na gestão, quer a nível de atualizações de aplicações, sincronizações de mapas e configurações dos mesmos. O ArcGIS Field Maps, ao centralizar as funcionalidades de várias aplicações numa só, leva a que haja uma maior transversalidade a nível de integração na organização, obtendo assim um menor número de aplicações em dispositivos móveis, uma melhor qualidade dos dados, pois temos os campos otimizados para preenchimento no terreno, e uma rapidez na preparação e atualização de mapas a nível de configuração. Todos estes fatores levam a uma economia de recursos da própria organização. Sobre o roadmap, a nível de desenvolvimento desta nova aplicação, esta aplicação está ainda em fase beta. Estamos na primeira fase, que finalizou agora, que concentra as funcionalidades do Collector, Explorer e Tracker, e na próxima fase vai ter um update com as funcionalidades do ArcGIS Workforce. Já na última fase, também em data a definir, será implementada as funcionalidades do ArcGIS Navigator. As aplicações ArcGIS Survey 1, 2, 3 e ArcGIS Quick Capture vão continuar a existir, pois não são aplicações, apesar de serem de edição e recolha de dados no terreno, não são map-centric, o foco não é o mapa. Então, neste caso, depois da fase 3, o ArcGIS Field Maps será a aplicação que depois vai ter as funcionalidades Collector, Explorer, do Tracker, do Workforce e do Navigator. Tem aqui o QR Code, podem fazer o download, sintam-se à vontade para descarregar esta aplicação, testarem o ArcGIS Field Maps. Apesar de estar ainda em fase beta, a SRI quer ouvir a vossa opinião, a opinião dos utilizadores, do que é que se pode melhorar nesta aplicação, e deixo-vos também
um pouco de informações, neste caso uma introdução do ArcGIS Field Maps e também a página com os últimos updates da versão beta do ArcGIS Field Maps. É tudo. Obrigado.